Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como configurar e como fazer o controle desse tipo de aparelho DMX aqui, que é a ribalta. A principal característica é que tem mais pontos de luz. Aqui nesse exemplo na foto a gente tem 8 pontos de luz. Eu já vi modelos com 4 pontos, com mais pontos, eu não tenho bem certeza, talvez 12 pontos de luz. Eles podem ser controlados individualmente. Então cada luz dessas tem 3 canais DMX, geralmente, que é o RGB. E alguns modelos têm a opção de fazer o movimento de tilt. Então essa aqui na foto, por exemplo, tem um motor aqui do lado que permite fazer a movimentação do tilt. Tem outros modelos, claro, que são fixos. Vou mostrar para vocês como fazer no LumiKit Show 5.4. Bom, para fazer um novo aparelho DMX, pode vir aqui em Show e a gente escolhe novo aparelho. E na versão 5.4 a gente tem um tipo aqui, tipo de aparelho específico chamado ribalta. Então vou dar um nome aqui. Só um exemplo para a gente usar. Vou fazer com 8 canais, 8 pontos de luz RGB. Então isso dá 24 canais e eu vou ainda no meu exemplo aqui botar um canal de tilt. Então tem 25 canais. Isso aqui vocês têm que olhar no manual, conversar com o fabricante da ribalta de vocês ou ir testando cada canal individualmente. Pode ser que ela tenha mais opções, menos opções com 8 saídas de luz, como eu estou falando aqui é um pouco difícil, mas às vezes pode ser que tenha o tilt fino, pode ser que tenha um canal de strobo, pode ser que tenha ainda um canal de dimmer, então tem que dar uma consultada com o fabricante mesmo para ver como é que é. E aí, essa minha aqui do meu exemplo, o primeiro canal é o de tilt, ou seja, ele vai controlar o movimento. Se não tem movimento, simplesmente não marca nada aqui, ela é uma ribalta que é fixa. Eu vou fazer um teste com uma que tem esse movimento aqui. Aí a gente tem aqui em cima uma aba chamada ribalta. Isso aqui, na verdade, até a versão anterior do LumiKit Show, a gente recomendava controlar a ribalta como se fosse um painel de LED. Por quê? Porque ela tem mais pontos de luz. Então, daria para controlar ela usando os efeitos do gerador de LEDs. E aqui a ideia é bem parecida. A única coisa que mudou o nome aqui, não é mais painel de LED, tem ribalta. E aqui a gente escolhe como é que são formadas as cores das saídas de luz. Por exemplo, é um canal só, tem uma cor só, RGB, em geral é esse tipo aqui, 3 canais RGB. E aí a gente tem outra informação aqui, quantas colunas que tem, quantas saídas de luz. Então eu quero fazer um com 8. E aí outra informação bem importante aqui é o canal de início dos LEDs. A partir de que canal DMX que os LEDs são controlados. Então o meu primeiro canal aqui é o tilt. E aí a partir do segundo canal começam os LEDs. Então o segundo canal vai ser o R, G, B e assim por diante até fechar as 8 saídas de luz, os 8 pontos. Essa informação aqui, direita, esquerda, superior, não vai fazer diferença para a ribalta, ok? O que pode ser usado aqui é esse mapa personalizado. Isso aqui, no caso, se a sua ribalta tem os canais muito diferentes do padrão, ou seja, eles não são em sequência, então você poderia informar os canais das 8 saídas, ver que aqui tem 1 até 8 por aqui, mas não é o caso do exemplo que eu vou fazer. Isso aqui eu até acho que é difícil achar uma ribalta que precise fazer esse tipo de correção aqui, mas eu deixei disponível caso tenha algum equipamento, às vezes em alguma coisa da China muito estranha, então dá para fazer por aqui. No meu caso eu vou deixar isso aqui marcado e está pronto. Então eu tenho uma ribalta aqui que está nesse canal 1. E aí uma coisa que eu vou fazer, eu vou colocar ela num grupo de wizards. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente por quê. Então o grupo aqui, vou colocar no grupo 1, poderia colocar em qualquer outro grupo, só para
para a gente usar ela dentro do Wizard, vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, estou aqui, voltei na janela principal, vou executar o visualizador externo, para a gente dar uma olhada como é que fica a ribalta aqui no 3D. Deixa eu atualizar aqui, Ctrl R. E aqui eu tenho a representação da ribalta. Eu vou colocá-la aqui em cima na estrutura, só para ficar um pouquinho mais organizado. Estou aqui no editor de locais. Vou pegar a ribalta, vou passar ela para o meio. Como é que eu faço? Com o Ctrl. E aí eu vou subindo com o Shift. Ctrl, Shift e para cima. Vamos dar uma olhada se ficou mais ou menos certo. Isso, agora está no meio aqui, a altura está legal, é isso aí. Nesse exemplo eu vou usar só uma, só para a gente entender certinho. Bom, então voltando aqui ao 3D, já está ali. Então, o que acontece? Vou olhar os canais DMX aqui dessa ribalta, ver que o tilt está aqui no meio, porque ele está usando os valores padrão dos canais DMX. Eu poderia deixar ele posicionado em outro lugar. É só fazer aquele ajuste de posicionamento do Wizard, do Pan e Tilt, que aí ele teria essa nova posição. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou acender o primeiro canal. Ó, tá no vermelho, então tá certo. Verde, azul, fechou. Quero voltar um pouquinho aqui na configuração da ribalta e tem algumas coisas interessantes aqui para vocês que eu esqueci de falar. A gente tem essa aba aqui, simulação em 3D. Na ribalta, se ela tiver o tilt, vocês podem informar aqui quantos graus que tem o tilt. Em geral é 270, mas pode ser que seja um modelo diferente, tenha uma outra abertura. Quando vocês moverem o canal de tilt, tem que ver se de verdade ele também movimenta para a mesma direção, senão vocês vão ter que inverter esse canal nessa opção aqui. E aqui a gente já tem os outros parâmetros padrão na simulação 3D. Qual é o ângulo de abertura? Por exemplo, essa aqui ela está abrindo 10 graus, em geral é um pouquinho menos. Vamos supor aí que seja 6 graus. E aqui a intensidade. Se eu tiver um beam na cena, ele geralmente é o 100% e a ribalta ela tem menos luminosidade que um beam. Eu vou deixar em 80 aqui, para ficar um pouquinho mais fraco, que eu achei que tá um pouco forte aqui. De novo, isso é uma questão de percepção de vocês na simulação. Se vocês querem fazer bem realista, é interessante dar uma olhada nesses parâmetros aí. Bom, então tá aqui, pode ver que ela ficou um pouquinho mais fraca e o facho diminuiu. Outra coisa importante, pessoal, aqui falando do 3D, supondo que eu vá abrir esses primeiros canais aqui, como eu fiz. Se vocês viram aqui, eu cliquei com o botão direito em cima da ribalta, localizar canais DMX na janela DMX. Ele me abre essa janela DMX aqui, que é a mesma coisa de opções, janela DMX. Se a luz que está acendendo é a do outro lado e não desse lado aqui, não tem problema, é só ir aqui no 3D. Vamos supor que ela foi montada ao contrário, né? Aí é só você girar nos ângulos, ok? E qual ângulo que a gente vai usar? Você pode testar aqui, se não tiver certeza, ou pode ir aqui direto no Y. O Y vai fazer essa inversão. Então, vamos deixar aqui em 180 graus. Vou clicar aqui que é mais fácil. Ok? Então agora a luz que está desse lado, ela vai para o outro lado, supondo que a gente tenha montado dessa forma no ambiente real. Eu vou lá só desinverter, só para fins aqui de demonstração. Então vocês entenderam, né? Tem que ver o que vocês montaram ali para ver como ela fica. Esqueci de mencionar aqui no 3D, ó, o primeiro ponto de luz ele fica na cor verde.
Então também serve de referência aí para quando você for fazer a montagem ou quando for fazer o 3D aqui. Bom, então na verdade por aqui eu poderia controlar ela manualmente. Eu tenho acesso a todos os canais DMX aqui, poderia colocar as cores, certo? Só que assim, isso é muito trabalhoso, né? Então eu vou mostrar duas formas para controlar. A primeira delas é usar o gerador de imagens aqui em cima. Para usar aqui o gerador é legal fazer o seguinte, vem aqui em posição dos painéis, marca ela aqui, e aí a gente tem uma área de 20 por 20, esse aqui é o grupo, tá? Grupo de Wizard, para eu poder arrastar aqui. Aí eu tenho uma imagem que está sendo gerada aqui de 20 por 20 no gerador de imagens, e aqui por cima eu tenho uma ribalta. Se eu tivesse várias ribaltas, eu poderia posicionar elas de formas diferentes aqui, para dar um efeito mais legal. Coloquei aqui no meio, clique em confirmar, vou fechar aqui a janela DMX, que eu não quero mais, e eu vou selecionar aqui um efeito qualquer, por exemplo, mais padrão aí, em geral, é o radar. Vou inclusive mexer no tilt dela aqui, vamos ver a direção, para onde está indo. Então olha só pessoal, essa é uma forma de vocês controlarem ela. Posso gravar essa cena, vou gravar aqui no A, um radar vermelho. Então isso aqui é legal usar o gerador quando você tem muitas ribaltas. Aí todas elas ficam de certa forma sincronizadas em cima aqui da posição dos painéis como você definiu, certo? Bom, esse é um jeito de fazer. O outro jeito é fazer pelo Wizard. Se lembra que quando eu criei ela, eu botei ela no grupo 1. E agora aqui tem uma diferença da versão anterior do LumiKit Show para essa versão. Então como é que funcionava antes? Eu selecionava uma cor aqui e aí ela acendia toda nessa cor. E assim continua funcionando também agora. Só que agora o que dá para fazer? Na versão 5.3 eu controlava a cor de todas as saídas, independente quantas eu tivesse aqui. E agora eu consigo controlar individualmente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui os efeitos de cor no Wizard. Vou adicionar mais uma cor. Eu estou com o vermelho e amarelo. Quando eu ligo o alternar entre cores, olha só o que acontece. Ele alterna entre as cores aqui entre as saídas de cor aqui. Entenderam? Dá para fazer um monte de efeitos legais. É questão aí de ir tentando, testando coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Vou abrir aqui o amarelo com várias cores desligado. Olha como é que fica. Então assim, ó, dá para controlar pelo Wizard, por exemplo, colocando as cores inteiras, certo? Ou colocando as cores individuais. Aí uma coisa legal aqui, ó, como tem tilt, dá para adicionar um movimento, se você quiser colocar aqui algum movimento. E sempre lembrando, eu posso gravar essa cena aí agora, né? Tilt Wizard. E aí sempre lembrando também, pessoal, a gente manda alguns exemplos junto com a instalação. Eu vou dar uma olhada no exemplo que a gente tem aqui da ribalta. Para isso a gente mandou um arquivo junto. Você clica aqui em abrir, vai lá na pasta Shows. E aqui ó, a gente tem esse arquivo ribalta.show. Vamos dar uma olhada nele. Bom, aqui se vocês olharem, tem várias dessas ribaltas e tem algumas cenas de exemplo. Vamos dar uma olhada. A primeira aqui, ó, tem essa cena X. A gente está usando aqui... Opa, selecionei o grupo errado, está no grupo 3 aqui, porque tem movings, tem mais coisa aqui nesse exemplo. A gente está usando aqui, olha só, várias cores desligadas, amarelo e âmbar. Poderia colocar mais coisa junto, por exemplo, vou adicionar agora um azul aqui. Então, ó, como ficaria. Posso ajustar o tempo aqui.
diminuir o tempo, inverter a direção. Tem uma série de parâmetros então que você pode configurar por aqui. Lembrando que isso a gente está usando o Wizard para fazer. Aqui também é um outro exemplo usando o Wizard. Mais um usando o Wizard. Então olha só, pessoal, se você tiver dúvida, abre esse arquivo aqui que vem junto com a instalação. Está dentro da pasta Shows. E esses aqui, se eu não me engano, eles usam aqui o gerador de imagens para criar os efeitos. Então assim, ó, na verdade você tem 3 opções para trabalhar com o Ribalta. Definir as cores manualmente, certo? Lá nos canais DMX. Trabalhar com o gerador de imagens, como a gente está fazendo aqui agora. E trabalhar com o Wizard. Tá certo? Então, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado dessa solução. E qualquer coisa é só comentar aqui no vídeo abaixo. Obrigado por ter assistido.